Bem-vindos ao Entre Páginas e Conversas. Somos 3 amigas nesta jornada literária e criámos este podcast para partilhar os nossos devaneios. Então, bora lá! Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. Vamos falar do primeiro livro que lemos em conjunto, O Lugar Feliz, da Emily Henry. Vamos fazer alguns comentários ao livro, fazer perguntas umas às outras, portanto, para sabermos a nossa opinião. Portanto, fiquem connosco. Resumidamente, o livro retrata duas personagens que se apaixonam, Harriet e Wynne. Apaixonam-se nas férias de verão da faculdade, na casa de férias de uma também das personagens. Trata também de 3 amigas que são todas muito diferentes, mas se acabam por conectar, porque acabam também por ficar colegas de quarto na faculdade. E vai falar de amizades, desenvolvimentos da relação de Harriet e Wynne, de todas as dificuldades inerentes a essa relação, e deixo-vos para o próximo segmento. Exato. Antes de irmos então aos nossos segmentos de perguntas e entre outros que temos aqui previstos, apresentar-vos também a autora. A autora é Emily Henry, que é autora de vários best-sellers aqui bastante conhecidos já em Portugal. Neste caso, por exemplo, do romance de verão Doidos por Livros, neste caso que eu já li. E é bastante interessante, também já a deixa. E ela vive e escreve em Cincinnati. E basicamente é esta a biografia que temos dela. Não encontramos muita informação. Infelizmente não temos muito mais para partilhar convosco, Exato. É verdade. Mas os livros são bons. São muito bons. Pelo menos a Carolina já leu 2, eu e a Margarida já lemos 1, gostámos muito. Vamos falar aqui um bocadinho sobre ele. Portanto, depois fica ao vosso critério ler ou não os livros. Nós vamos dar o nosso melhor para falar aqui um bocadinho também. Dar a nossa perspectiva. Exatamente, dar a nossa perspectiva, é isso mesmo. Ora bem, então agora preparámos umas perguntinhas. Também não sabemos as respostas porque queríamos deixar o suspense aqui para o próprio podcast. Portanto, Inês, o que é que tens aí de perguntas para nós? Então, qual a vossa personagem favorita? Portanto, qual é a personagem do livro que vocês gostaram mais, que vos impactou mais? Então, eu posso começar, meninas. Qual é a minha personagem preferida? Eu acho que a minha personagem preferida foi a Harriet. Também gostei muito do Wynne, mas penso que tenha sido a Harriet. Não só pelo facto de ser a personagem que teve também mais desenvolvimento, porque o livro centra-se um pouco mais na história dela, não é normal, mas acho que toda a personagem teve um grande desenvolvimento do início ao fim. Ela passou por vários obstáculos, não é? Acabou por se deparar com uma situação difícil em que estava na casa de férias, que o grupo de amigos adora e que está lá com o ex-noivo, ex-namorado, e ninguém sabe que eles acabaram, portanto, ter logo essa dificuldade. Ela própria não sabia que ele lá estava. E ela não sabia, exatamente, é verdade. Mas acho que ela teve um grande desenvolvimento ao longo do livro. Foi uma personagem que, do início ao fim, debateu-se com as suas escolhas, com aquilo que ela queria, e acabou por, no final de tudo, chegar à conclusão que as coisas tinham de mudar para o seu próprio bem. Portanto, acho que sim, acho que gostei muito da personagem de Harriet. Conto-vos aqui um bocadinho à superfície, obviamente, mas acho que foi uma personagem muito interessante. Ok. Eu, por acaso, acho que a minha personagem, não digo favorita, mas acho que foi a que se desenvolveu mais, foi o Wynne. Ok. Isto porquê? Porque eu sinto que, ao longo dos capítulos, apesar de não ser ele a narrar a história, portanto, não sabemos a opinião dele, o que é que vai no pensamento da cabeça dele, mas realmente eu acho que a cada 2 capítulos descobríamos uma coisa nova sobre ele. Sim. E achei interessante nos últimos capítulos falar muito sobre a saúde mental dele, a forma como ele, ou seja, só nos últimos capítulos é que descobrimos que ele realmente é verdade, lutado ali contra um problema de saúde mental e que acabou por impactar um bocadinho também a relação deles, porque eles não comunicavam. Pronto. Sim. E eu acho que foi interessante ver o Wynne que havia do início para o Wynne do final. Do fim. Eu também senti isso um bocadinho com a Harriet, lá está. Não sei se fui também bem explícita, mas acho que também houve esse desenvolvimento. A Harriet do início não é a Harriet do final. Mas eu acho que esses 2 personagens estiveram muito lado a lado, desenvolveram-se os 2 muito bem e a autora teve essa oportunidade de terem esses 2 personagens crescido muito do início ao fim. Portanto, as personagens que eles são, as pessoas que eles são no início do livro e quando se conheceram, não são as personagens nem as pessoas que são no final do livro. E acho que isso também foi muito interessante. Foi algo que gostei muito do livro da Emily,
porque acho que transcreveu muito na realidade o que é uma relação hoje em dia. E às vezes nos romances temos aqueles meros clichês que não retrata tantos problemas reais. Nós daqui temos problemas que sabemos que existem e que são bastante reais no nosso dia-a-dia, e há relações que terminam por causa destes problemas que eles têm e enfrentam, e portanto acho que percebo perfeitamente o facto de também achares que o Winnie é um personagem muito interessante. Eu também achei, sem dúvida. Então, e tu? Eu acho que não seleciono nenhuma personagem em específico. Acho que todas elas contribuíram aos pouquinhos, tanto as amigas da Harriet como o Win. Acho que o único assim mais apagadinho, que eu acho que não senti que tivesse um grande desenvolvimento, foi o futuro marido da Sabrina. É verdade. Acho que ele é muito apagado no livro. Ele acaba só por dar ali um desenvolvimento na história quando a certa altura ninguém sabe da Sabrina. Pronto. Spoiler alert! Mas é verdade, estás a responder à próxima pergunta que eu ia fazer. Qual era a personagem que tinhas menos gostado ou a personagem que achaste que tivesse mais desenvolvimento? Eu concordo, não queria interromper. Acho que realmente o personagem Parth É mais apagadinho. é mais apagado, não houve tanto desenvolvimento da autora, porque acho que também não havia necessidade, porque estava centrada mais na Harriet e no Win, era uma personagem secundária, mas sim, acho que para que uma personagem que nós temos menos apego é efetivamente o Parth. Acho que as três estamos da mesma opinião. Sim. E o acontecimento assim do livro que vocês mais gostaram? O que é que vos impactou? Há assim algum ponto, algum capítulo muito impactante na minha vida? Eu achei que o livro ia acabar uns bons capítulos antes. Ok. Porque há um dos capítulos em que as personagens principais têm ali uma conversa dura, tanto para emocionalmente como psicologicamente, e depois a Harriet vai apanhar o avião. E eu pensei, ok, a história Isto acabou. Não tem um final feliz, que a Exato. gente previa, não é? Não, até porque a história chamava-se Happy Place, mas era o place, não é? Exatamente. Não era o A happy, história. Exato. Atenção que nós não íamos com nenhuma expectativa quando formos ler o livro. Portanto, nós não sabíamos se isto ia acabar bem, se ia acabar mal. Nós nunca lemos nada da autora. A Carolina leu, mas é uma história completamente diferente. Portanto, não sabíamos o que é que esperávamos desta história. Portanto, é verdade. Sim. Nessa parte, pensávamos que o livro ia acabar. E foi realmente essa parte que eu pensei, ok, a partir de agora ela vai-se embora, vai ter a vida dela, que já não lembro onde é que ela vive. Em Nova Iorque. Em Nova Iorque, pronto, então ela vai ter a sua vida em Nova Iorque e o Win vai regressar à casa dos pais e vai continuar com o trabalho que ele estava a desenvolver. E pronto, e agora o resto dos capítulos é sobre a vida de cada um separado, que também não estaria mal. Sim. Claro que a gente quer sempre que eles fiquem juntos, mas É também verdade. estaria tudo bem se cada um deles seguisse feliz. Eu Não acho era que o a caso. única parte clichê ou habitual dos livros de romance é que eles acabam por ficar juntos. Sim. Depois de uma grande reviravolta também. Depois de uma grande reviravolta. Portanto, deixa-te na expectativa de será que vão acabar mesmo separados? Portanto, acho que também foi um ponto positivo no livro. Sim. Porque nós estamos fartos de romance em que se calhar a metade do livro já sabemos que eles vão ficar juntos. Sim. E isto foi mesmo um slow burn, quer dizer, foi difícil eles manterem-se juntos ou acabarem juntos. Sim. E Foi por parte acaso difícil. foi complicado. A parte que eu também achei mais interessante foi o facto de eles acabaram por explorar muito, e a autora explorou muito a parte da codependência do casal. Portanto, eles eram, neste caso, a Win era muito dependente à Harriet. Porquê? Porque a Harriet sempre teve a sua vida delineada para aquela profissão e desde sempre que estaria a fazer tudo para que chegasse àquela profissão e que tivesse sucesso nesse caminho. Portanto, estava tudo pré-definido desde muito cedo. O Win não. Era uma personagem que estava um bocadinho à descoberta e acabou por se apaixonar por uma rapariga que tinha tudo pré-definido e então acabou por ir um bocadinho de arrasto. Acho que isso acabou por desenvolver, lá está, um bocadinho o seu problema mental. Ele sentir-se um bocadinho frustrado por, ok, estou com uma rapariga que tem tudo delineado, tem E eu a não sei o que cabeça um estou a bocadinho fazer. assente na terra. Sim. É E verdade. ele não. E até porque ele foi atrás dela para outra cidade e ele ficou sem nada, não é? Portanto, ele só tinha ela é que tinha a profissão, depois criou os amigos e ele estava muito resguardado. Mas voltando àquilo que eu ia dizer, explorou muito bem a autora a parte da codependência, que acabou por destruir a relação, não é? Mas também explorou muito bem a autodescoberta. E isso foi algo que foi muito interessante, porque eu acho que numa relação tu só és realmente feliz com outra pessoa se gostares de ti próprio e se estiveres feliz. E a Harriet explorava muito este aspecto de eu sou feliz, será que eu sou feliz? Será que ele é feliz? E acabou ela por perceber que ele estava a ser feliz, porque ele se estava a autodescobrir, e ela também queria isso para ela. E eu acho que no final do livro eles finalmente descobriram aquilo que lhes fazia sim, feliz. sim. Exatamente. Sim. Portanto, eu acho que a autodescoberta também é muito importante, que a autora explorou muito bem no livro, e eu acho que é algo que também se vê muito pouco nos livros de romance, e portanto acho que gostei muito dessa parte, sem dúvida alguma. Sim, Margarida.
Ali a meio do livro há assim um capítulo que eu gosto particularmente. Duas personagens meio que se sentam e têm uma conversa sincera e acho que é o momento exato em que, a partir daquele momento no livro, nós começamos a ver uma reviravolta. Deles aproximarem-se aos pouquinhos, mas lá está, é aquilo que tu estavas a dizer, é um slow burn. Só que acho que é aquele momento exato em que nós conseguimos perceber, ok, se calhar eles ainda têm uma chance. A esperança. Exato. E então eu gostei dessa reviravolta a meio, porque acho que a certa altura nós já estávamos a ler o livro numa perspectiva de eles não, É verdade. não dá. Eu estava de coração partido. Realmente eles estão mesmo... Que a relação acabou. Esquece, não há volta a dar. E é verdade. Exato. Houve ali uma luzinha ao fundo do túnel. Sem exatamente. dúvida alguma. E eu gostei dessa parte e depois acho que a cereja no topo do bolo acaba por ser mesmo o final em que, mas está, não é o típico final feliz, foi uma coisa que foi construída, mas que acaba por acabar bem. Então aproveito para fazer-vos uma pergunta. Eu já li outro livro da autora, aliás, foi o outro livro até que nos levou a ler este. Vocês gostavam de ler esse que eu li, portanto, Doidos por Livros, ou o Romance de Verão, por exemplo, ou entretanto um novo que saiu agora este mês? Sim, qualquer coisa de pessoas que conhecemos nas férias, algo assim do género. É isso mesmo. Sim, eu gostei da escrita da autora. Acho que são livros fáceis de ler. Acho que ela passando várias mensagens nos livros, como aquilo que nós temos vindo a dizer, cada livro trouxer uma mensagem diferente ou tratar algo diferente sem ser os típicos clichês, acho que se torna histórias muito interessantes de se ler. Eu também gostei muito da escrita dela, sem dúvida. Acho que ela descreve muito bem os locais, as personagens. Acho que a história teve significado. Gostei muito de ler por ser um romance diferente daqueles que eu talvez leia, em que há aquele tipo de clichê. Sim. Acho que também foi interessante ser um livro em que não haja muito... Apesar de haver uma boa descrição das cenas íntimas, Explícitas, sim. não é assim aquele... Não é pesado não é tudo. pesado Não. como em algumas leituras Sim. eu também já calhou surgir. Acho que é interessante, mas mesmo assim eu gostei muito, vou ser sincera. O livro foi o meu primeiro livro, lá está, desta autora. Eu não Sim. conhecia esta autora, portanto ia mesmo com expectativas zero e gostei muito. Estou muito interessada em ler outro livro. Talvez agora já se espere para o próximo verão, porque ela tem todos livros À muito base derivados de ao verão. verão. Portanto, já estamos agora para setembro, tem dado um tempo péssimo, portanto eu acho que já estou um bocadinho desconectada do verão. Sim. Pode ser que, como há aí tantos livros, espero para o próximo verão de 2024, mas sim, estou muito interessada em ler outro livro, sem dúvida alguma. Por acaso, uma coisa que gostei no outro livro, Doidos por Livros, é a descrição, e que ela faz neste livro também. Ela descreve os personagens ao ponto de eu, por exemplo, estar a ler e conseguir imaginar as expressões faciais deles. O Doidos por Livros, ele tinha uma expressão muito característica quando estava zangado, as rugas na testa. Então, assim que ela começava a descrever que ele estava com rugas na testa, nós já associavas sabíamos logo. Ok. que ele estava chateado. Eu achei interessante neste livro ela conseguir descrever a atração que eles tinham, ele, o Winnie, a gostar dela, porque nós estamos a ouvir o pensamento da principal, né? Verdade, ponto de vista da Harriet. Exato, estamos a ler o pensamento da Harriet, mas através da descrição conseguimos perceber a química que há entre eles. Sem dúvida. E acho que a descrição dela é brutal. É uma A forma- atração carnal, é Sim, um bocadinho sim. por aí, podemos dizer isto. Mas é verdade, a descrição dela é impecável. E é isso que também nos fez atrair um bocadinho pela sua leitura. E eu percebo o que estás a dizer, sem dúvida, Carolina. E eles os dois eram muito de atitudes, não tanto de palavras. E acho que pelas atitudes que tanto ele como ela tinham, nós acabamos por perceber que sim, eles gostam um do outro pelo aquilo que eles acabavam por demonstrar, não é? Aproveito para vos perguntar se, tendo em conta que nem todas as personagens também tiveram um desenvolvimento, ou do nosso ponto de vista nem todas tiveram um grande desenvolvimento, ou não se marcaram tanto, se gostavam de ler um livro só com uma das personagens. Ou seja, meio que uma continuação de faça aquilo que aconteceu no final do livro. Por exemplo, a Chloe estar grávida. Se gostavam de ter, por exemplo, um livro focado nesse processo dela. Olha, eu pensaria ao contrário. Eu gostava de ler este livro, mas na perspectiva do Win. Ai, sim, curioso. Sim. Eu não era a minha resposta, vou ser sincera. Eu tenho aqui outra resposta, já digo. Mas é curioso, é verdade. Isto Sim. porque eu gostava de saber o que é que ele sentia quando foi para a casa, porque é que ele aceitou, o que é que ele Sim. sentiu quando foi convidado para ir para a casa.
Porque eles não falavam há meses. Sim. Spoiler! E o que é que ele sentiu depois de todo este processo? Porque nós vemos a perspectiva dela e não vemos a perspectiva dele. Sim. Se calhar num livro escrito na perspectiva do Dele. Ian, até explorasse mais a infância dele, a situação com os pais, porque entretanto ele perdeu um dos pais, lá vem um outro spoiler, a depressão que ele teve também, eu acho que seria interessante estudar o ponto de vista dele. Ok, sim, eu percebo isso sem dúvida, porque a personagem dele era muito interessante, lá está. Sim. A minha resposta é, estaria muito curiosa em ler o livro da Sabrina. Eu acho que é uma personagem super interessante, porque é uma personagem com uma personalidade completamente diferente. E nós aqui no livro conseguimos perceber que ela se debateu com problemas familiares, não cresceu de todo numa família estável. Sim. E eu acho que seria muito interessante, porque ela, para chegar também ao ponto onde ela está no livro, não querendo desenvolver muito para também não estar a dar spoilers, mas ao ponto do livro. Há Pronto, quantidade lá de está. spoilers já. Já temos muitos spoilers, mas nós pomos um disclaimer, não se preocupa, mas não querendo desenvolver muito para também não estragar completamente a personagem, mas acho que seria muito interessante porque nós conseguimos apanhar ali um bocadinho da história dela, mas não conseguimos explorar muito a profundo. Eu sei que a Carolina tem um ódio de estimação contra a Sabrina, e eu não sei porquê, tenho curiosidade em saber, ela vai contar agora, eu também não sei, mas eu gostava de um livro sobre ela, porque acho que seria muito interessante da infância, das barreiras e obstáculos que ela tinha para poder também ter a relação que Sim. tem com o Parth, porque eles estão neste verão naquela casa porque ela vai casar, portanto, para que esta personagem de personalidade tão vincada que ela tem e por aquilo que ela passou desde muito nova, acho que é muito interessante perceber, seria muito interessante perceber o caminho que ela fez, que eu acho que também seria um caminho de muitos obstáculos, muito desenvolvimento pessoal, muita autodescoberta e acho que seria interessante só mesmo por causa disso, por ter uma personalidade muito diferente. E tu? Era a Chloe. Não. Ela quer saber se a rapariga tem a criança e como é que corre. Como é que corre? Não, dei o exemplo dela. Mas acho que, no geral, mesmo que ela se focasse, a autora, numa só personagem, acho que mesmo assim nós íamos acabar por ver um acompanhamento de todas. Da mesma forma como neste. É verdade, sim. Eles estão todos interligados, são um grupo de amigos, ponto Exatamente. final. E acho que também foi isso que nós adorámos no livro. Foi não ser só um mero romance. E focado apenas no casal. Estar pronto. focado também numa amizade, no que é que uma amizade de anos, e falo por experiência própria, nós somos 3 amigas, conhecemos-nos desde sempre, portanto temos já muitos anos de amizade pela frente e estas 3 personagens também, e depois com os seus ente queridos e namorados a juntar-se ao grupo, acho que também gostei muito do livro por explorar um bocadinho esse aspecto. Portanto, o que é que requer nós, ao envelhecermos, se ao nós próprios nos desenvolvermos como pessoas, se as nossas amizades vão se desvanecendo ou se vão se aproximando e ficando mais fortes. Eu acho que eles também se depararam com essa dificuldade, não nos podemos esquecer que claro. a autora falou muito sobre essa parte do livro e acho que também foi algo que eu destaco como muito positivo. Não foi só um romance, não é só sobre o casal, fala de muitos assuntos interessantes e acho que a amizade também acho que é sem dúvida um ponto fulcral, sem dúvida. Só antes de passarmos para a próxima pergunta. O porquê de Porque é que odiares eu a não Sabrina? gosto? Eu não odeio a Sabrina, não é? Não odeias? Não sei se não odeias. Não, eu acho que de todos os personagens, ela é claramente a que precisa mais de terapia. A mãe nada. Lá está, não passou Sim. passou por uma vida fácil. Sim, eu acho que todos eles têm problemas e eu gosto que a autora destaque isso porque ninguém tem vida perfeita. Pronto. Claro que não, claro Todos que nós não. temos problemas estruturais familiares ou problemas porque estamos a fazer um trabalho que não gostamos, pronto, entre outras realidades que a autora também descreve. Eu acho que o que me meteu, eu não queria dizer um ódio de estimação, mas Um amor-ódio. exato, foi quase no final do livro, ou ao meio do livro, quando nós descobrimos que isto é tudo um plano dela. Sim. Eu acho que ela foi egoísta. Porque Foi ela um bocadinho, sim. quis, para não perder os amigos dela e o único sítio que ela se sentia confortável, Era ela na casa. queria a força Sim. e o grupo dela era o que ela se sentia confortável. Ela não queria perder aquele grupo por nada. Mas ao mesmo tempo eu também acho que ela acabou
por ser um bocadinho Eu a percebo. única a tentar salvar Sim. uma Se relação de não fosse amizade. ela, talvez não tivéssemos o livro. Isso Exato. É verdade. é de facto. Mas eu percebo a atitude dela, porque ela perdeu tudo na vida. A família dela Sim. está completamente destruída. Ela agora tem a família dela, tem os amigos. Sim. E então ela não queria perder isso, por isso é que ela foi egoísta nas atitudes que estava a tomar. Eu acho que ela sentiu pânico em perder aquele grupo de amigos. Perder se calhar mais uma coisa, faço Ok. toda a Ela, vida dela. como já se sente sozinha no mundo, só tem o Pardo, que é o namorado, Yeah. e peço desculpas, estou a dizer mal o nome, e o grupo de amigos, ok? Se ela se visse sem aquilo, ela não tinha mais nada. Portanto, eu acho que ela se tornou egoísta nas atitudes dela porque ela não queria perder aquilo por nada deste mundo. Sim, eu percebo. Não justifica, Mas obviamente. não. Exato, Exato. é isso mesmo, é isso mesmo. Porque acho que o facto Acho que da ali só saúde mental dela e dos traumas que ela teve, nada lhe daria direito a colocar uma imposição nas vidas das outras pessoas, que Claro. foi basicamente o que ela fez. ela acabou Pronto. por forçar ali muita coisa. O facto Sim. de a Claro. Harriet estar meio que separada há meses do Win e de Estava um momento sempre para o a outro mandar, vêm-se ali os dois. Exato, atenção que ela sabe, pessoal, Exato. e nós no início não sabemos que ela sabe, portanto ela tornou-se egoísta por causa disso, que ela sabia de tudo, Sim, exato, foi um mesmo a plano. Harriet e o Win não sabendo que ela sabia, não é? Foi um plano, foi sem dúvida alguma um plano para juntar o casal, para que o grupo não se separasse. É uma personagem mais egoísta do livro, sem dúvida alguma. E nota-se muito, porque ela tem ali alguns conflitos, entre aspas, com algumas personagens, mesmo por mais que as amasse, mas amas de Sim. outra forma que traz ali um bocadinho mais de desagrado, e eu percebo o ponto de vista, sem dúvida alguma. Mas lá está, por isso é que eu acho que essa personagem seria muito interessante para um livro, porque ela traz ali Sim, muitos sim, problemas que teve de explorar, e como ela acaba o livro, sim, sem dúvida que vai ter de explorá-los por muito mais tempo, e pronto, por isso tornando-se uma personagem também interessante. Mas sim, acabava por ser a personagem talvez mais odiada por muita gente que leu o livro, ou menos agradável, sem dúvida alguma. Ora bem, vamos à última pergunta. Vamos à última pergunta, que basicamente é qual é o vosso feedback desta experiência? Portanto, é a primeira vez que nós estamos a ler um livro às três, ao mesmo tempo, não é? Quem leu o primeiro livro foi a Carolina. Parabéns. Foi a primeira que acabou o livro. Sim, este livro foi tão interessante que eu ficava até às 4 da manhã a ler. É verdade. Depois para o trabalho, é que Portanto, seria difícil. Exato, foi gostoso, mas acabei o livro muito rápido e também não me arrependo, porque eu estava tão envolvida e queria ler mais um capítulo. É verdade. Depois ficava. Então, e qual é o vosso feedback? Gostaram desta experiência? É para repetir? Vamos ao segundo episódio? Sim. Não, este podcast acaba aqui. É só um episódio, adeus, até à É assim, próxima. se a experiência não for agradável, acaba-se, não é? Eu Não, por acaso gostei, até porque eu já estava a criar o hábito de ler com mais frequência, Uhum. todos os dias à noite estava a ler um bocadinho, era um hábito que eu queria criar, e foi interessante porque eu muitas das vezes lia os livros e queria comentar com alguém E não podia, tinhas, não podia comentar, eu podia, só que Nós não era íamos igual. entender porque não Exato. tínhamos lido o livro. Eu também Exato. acho que é muito interessante. Para além do mais, já acho que, como nós as três agora estamos muito nesta fase de querer ler mais, e acho que também só nos faz bem, e acho também com este intuito de nós lermos as três o mesmo livro. Tu, Carolina, que estás mais no desenvolvimento pessoal, e nós que estamos um bocadinho mais para a ficção, acho que também é desafiante para nós começarmos a ler outros tipos de livros, Sim. outros géneros. Sim, sim. Portanto, eu acho que este podcast e esta ideia de nós lermos em conjunto vai-nos deixar sair um bocadinho da zona de conforto nesse aspecto. Portanto, ler eu acho que é outras interessante, coisas. sem dúvida alguma. Portanto, sim, o meu feedback é muito positivo. Pelo menos até agora estou a gostar muito de falar com as minhas amigas sobre os livros que estamos a ler. Porque não é? Acho que todas nós gostamos para compartilhar coisas que gostamos. Portanto, o meu feedback é positivo e vocês, meninas, gostaram desta Sim, experiência? Sim. E acho que é muito interessante nós lermos exatamente o mesmo livro e termos percepções completamente diferentes. Do Pois é. género, tu dizes que o próximo livro podia ser perfeitamente sobre a Sabrina e a Carolina dizer Nem pensar. da Sabrina. Yeah. Mas isso é que é interessante, cada um tem a Exatamente. sua perspectiva, a opinião. Podemos até acabar por ler um livro em algum episódio em que uma de nós não gosta, não gostou, Sim. e as outras duas adorarem, porque somos pessoas diferentes, gostamos de coisas diferentes, e acho que por isso é que torna talvez o podcast interessante, e espero que vocês achem interessante. Ou até livros que não cativem tanto e a outra pessoa... Sim, é verdade. Sim. Podes ir com uma expectativa super positiva e acabar por não gostar, ou vice-versa, e podemos ter opiniões diferentes, e acho que isso é que torna tudo muito mais interessante na vida. Portanto, acho que sim. Vamos então ao próximo segmento, que será sobre uma playlist. Que Exato. músicas vos lembram este livro? É verdade. A Inês Admito começa. que tenho aqui algumas músicas. Achei curioso porque nós estávamos a ler o livro e a caminho do trabalho
surgiu uma música na rádio que me fez muito lembrar o livro que eu estava a ler, que é do Luís Capaldi, I Wish You the Best, porque estávamos naquela fase em que eles estavam separados e que não desejavam mal um ao outro, e pronto, olha, acho que realmente quando ouvi a música lembrei-me do livro, portanto acaba por ser uma das músicas que eu acrescentei aqui para a playlist do Happy Place. Também achei muito curioso a música do Hollow Coves, da Coastline, porque eles estão na cidade do Maine, portanto estão lá a passar férias, é onde está situada a casa de férias, é no Maine, que é uma cidade costeira, portanto eles têm muita ligação com o mar e a autora retrata muito o mar, o sol, a água, a pele salgada, portanto achei que fosse uma música apropriada também para este livro. E também outra das músicas foi o I Like Me Better, do Lauv. Acho que é uma música super fofinha. Eu adoro esta música e realmente acaba por ser um bocadinho isto. Portanto, eles gostam deles próprios gostam mais deles próprios quando estão juntos, porque se complementam. Portanto, achei que fosse outra música talvez que fizesse sentido partilhar aqui na playlist. Portanto, estas 3 músicas foram aquelas que admito que me lembrei assim que falámos em poder partilhar uma playlist sobre o livro Happy Place. Ok, olha, eu acrescentaria aqui só uma. Não tenho 3 sugestões, mas tenho só uma. Deixa lá que eu não tenho nenhuma. Que é do Givian, o Stuck on You, porque eu acho que realmente eles estão presos um ao outro. Sem não dúvida. é? Sim. Portanto, ali no início nós vemos que cada um deles tinha a vida deles, até porque eles já ficavam meses sem falar, até se encontrarem no início do livro. Exatamente. Mas eu acho que apesar de distantes, estão presos a eles, ao casal em si, mesmo tendo essa distância física. Mesmo separados. Sim, exatamente. Eu acho que essa música retrata o início da história do livro. Não tanto o fim, porque no fim corre tudo bem, mas sim o início de estarem presos, não quererem avançar com a vida deles, Mas estarem mas ao estarem mesmo tempo, presos, de estarem presos uns aos outros. Ok, muito Uns bem. aos outros, um ao outro. Ora bem, para terminar, nós somos pessoas que falam muito. É isso. Gostava que me lessem uma citação, ou 2 ou 3, as que tiverem, do livro, ou passagem do livro. Admito que não tenho nenhuma citação, peço desculpa por vos desiludir, olha. mas eu sei que a Carolina e a Margarida têm citações muito boas para partilhar convosco, portanto, bora lá meninas, A partilhem. Margarida tem 2, portanto compensa que tu não Muito tens. obrigada, Exato. Margarida. Ok, então força. Eu tenho 2 que acho que acabam por resumir um bocadinho a ligação deles e também entre amigos, não é? Que diz porque os sentimentos mudavam e as pessoas eram imprevisíveis, era impossível prendê-las só com a nossa força de vontade. E outra, mas acho que se queremos mesmo estar com alguém, não podemos esperar que as coisas sejam perfeitas. Olha, boas são- citações. Olha, eu acho que nós também escolhemos às vezes os que as Que acabam por tocar passagens, um bocadinho. É. sim, que tocam no coração. Sim. E eu esta escolhi, e vocês vão se identificar também com ela, de certeza, que diz: as minhas melhores amigas ensinaram-me um novo tipo de silêncio. Aqui é tudo calma de nos conhecermos tão bem umas às outras que não havia necessidade de preencher o espaço. É um novo tipo de barulho, ruído com celebração, o transbordar da alegria por estarmos vivas aqui, agora. Eu nunca teria imaginado poder ser mais feliz, amar outro lugar assim tanto. Lembro-me Sim. perfeitamente dessa parte do livro. Sim. Por Por acaso, curioso. Portanto, acho que acabamos aqui com uma citação perfeita. Sim, sim. Pronto, e com isto Muito obrigada. despedimos. Até ao próximo livro. Até à próxima. Até à próxima.